Olá! Nos nossos encontros anteriores, a gente já entendeu o que é o transhumanismo. Agora, vamos mudar um pouco o foco e mergulhar uma perspectiva bem diferente. Como é que a fé cristã, especificamente na tradição reformada, dialoga com essa visão de futuro tão radical? Essa frase do Max Moore, ela praticamente resume o espírito da coisa, né? A promessa central do transhumanismo é essa: a tecnologia pode e vai nos libertar de absolutamente todas as nossas limitações. E é justamente essa tensão que a gente vai explorar hoje. De um lado, essa promessa transhumanista de autossuperação total. Do outro, uma perspectiva que vem de séculos, a da fé reformada. Então este aqui é o nosso roteiro. Primeiro, vamos firmar o pé na visão cristã do que é o ser humano. Depois, a gente coloca lado a lado com o transhumanismo para ver os contrastes. Em seguida, vamos entender como avaliar as tecnologias sob essa ótica. E, por fim, refletir sobre o futuro desse debate todo. Ok, vamos começar pelo fundamento. Porque antes de criticar ou analisar a visão de futuro do transhumanismo, a gente precisa primeiro entender o que a fé reformada diz sobre o que significa ser uma pessoa, um ser humano, hoje. O conceito central, a base de tudo, é a Imago Dei, é a doutrina de que fomos criados à imagem de Deus. E o que isso significa na prática? Significa que o nosso valor não vem do que a gente faz, do quão inteligente ou forte a gente é. Ele é inerente, é um presente, uma dádiva, e não algo que se conquista. E esse slide aqui mostra um ponto de ruptura fundamental. De um lado, uma visão que trata o corpo como uma espécie de prisão, algo que nos limita e que precisa ser superado. E essa ideia ecoa bastante no transhumanismo. Do outro, a visão cristã, que diz o contrário. O corpo é uma criação boa, algo tão valorizado que o próprio Deus se fez carne. Ou seja, para a fé reformada, nós não somos uma mente presa numa máquina biológica. Nós somos um todo, integrado, corpo e alma, inseparáveis. E a esperança cristã não é fugir do corpo, mas sim a restauração da pessoa por inteiro. Bom, com essa base bem estabelecida, as diferenças entre as duas visões de mundo ficam gritantes. Vamos ver agora exatamente onde elas se chocam de frente. Essa tabela resume o centro da discussão. Qual é o problema fundamental do ser humano? É a nossa biologia, que a tecnologia um dia vai consertar? Ou é um problema mais profundo, de ordem espiritual, que exige um tipo completamente diferente de solução? Mas é importante dizer, a resposta reformada não é simplesmente um não para a tecnologia, longe disso. Na verdade, ela propõe um método, uma forma de discernir, de pensar criticamente sobre como a gente usa as ferramentas que criamos. E essa forma de pensar passa por uma lente de 3 partes: criação, queda e redenção. A pergunta que essa lente nos ajuda a fazer é a seguinte: essa nova tecnologia, ela está ajudando a restaurar a bondade original da criação, ou ela está tentando criar uma realidade totalmente nova, baseada num diagnóstico errado do nosso problema? E além dessa grande narrativa, existem alguns princípios que guiam as decisões na prática. O mandato cultural, por exemplo, é esse chamado para a gente cultivar o mundo, seja na agricultura ou na medicina. A mordomia nos lembra que nossos corpos e recursos não são uma propriedade privada para a gente fazer o que quiser, mas algo para a gente cuidar bem. E a prudência, que é talvez o mais importante aqui, é um freio de mão. É o que nos alerta contra o orgulho, contra a ideia de que nós podemos resolver tudo sozinhos e nos tornar nossos próprios deuses. Certo. Agora vamos pegar essa estrutura toda e colocar à prova, aplicando ela para avaliar os diferentes tipos de aprimoramento humano que existem. Começando pelo básico, que são os aprimoramentos triviais. Coisas como vacinas, lentes de contato, uma prótese. Pela lente de criação, queda e redenção, isso se encaixa perfeitamente. É a humanidade usando a criatividade que Deus deu para restaurar a saúde, para lutar contra os efeitos da queda. É um ato de cuidado, de boa mordomia com o corpo que recebemos. Agora, a gente sobe um degrau, os aprimoramentos convencionais. Pense em uma cirurgia plástica ou no uso de remédios para melhorar a performance cognitiva sem necessidade médica. Aqui o terreno fica mais cinzento. A tecnologia em si pode não ser o problema, mas a motivação por trás dela se torna crucial. A pergunta é, isso serve para restaurar algo ou para alimentar o narcisismo, a busca por um padrão irreal? É um uso sábio dos recursos? O foco muda da ferramenta para o coração de quem a usa. E por fim, chegamos no topo da pirâmide, os aprimoramentos puramente transhumanistas. Extensão radical da vida, imortalidade digital, a criação de um pós-humano. Do ponto de vista reformado,
Aqui a linha foi completamente cruzada. O objetivo não é mais restaurar a criação de Deus, e sim fugir dela. É uma rejeição da nossa própria condição de ser humano. É uma tentativa de tomar o lugar do Criador, oferecendo uma salvação que vem do silício e não da fé. Então, qual a conclusão? A verdade é que não tem uma conclusão fechada. Essa conversa está, na verdade, só no começo. E as tecnologias que estão surgindo no horizonte só tornam esse debate mais urgente. Edição genética, inteligência artificial com poder de decisão, interface cérebro-máquina, isso tudo deixou de ser ficção científica e se tornou um desafio real, que exige uma reflexão teológica muito séria e contínua. Fica claro que esse debate está em amadurecimento. E é curioso pensar que a cultura pop, com filmes como Robocop ou jogos de videogame, já explora essas angústias há muito tempo. As questões são complexas e pedem uma resposta bem pensada, não uma reação de bate-pronto. Isso tudo nos deixa com essa pergunta final para refletir. No fundo, a escolha não é sobre qual gadget usar ou qual tecnologia adotar. A escolha é sobre qual história de futuro a gente acredita ser a mais verdadeira e convincente para a humanidade. É a da salvação pela tecnologia ou a da transformação pela fé?